Bom dia. Mais uma manhã de oração. Bom dia, Simone, Neide. Bom dia, seu Adão, Dona Júcia, Anitta. Bom dia, Beth. Bom dia, Takeshi, Sati. Mais uma manhã que levantamos e, antes de todas as coisas, dedicamos o nosso dia para o Senhor. E continuamos o nosso bom dia, Jacinta. Um beijo para Valentina. Bom dia para o Gilmar. Continuamos falando sobre a nossa identidade em Cristo, né? De quando nos posicionamos, quando nós entendemos quem nós somos em Cristo para continuar o nosso tempo. E hoje o texto para nós está lá em Colossenses 3, o versículo 12 e 13. E diz assim a palavra do Senhor para nós nesta manhã. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de toda a profundeza, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoa. Suportem-se uns aos outros. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor nos perdoa. Falamos Colossenses aqui, quem tiver tempo e gosta de ler a palavra de Deus, se você ler o capítulo 3, e eu gostaria que todos lessem hoje nesse dia, né? Capítulo 3 de Colossenses é Paulo ensinando a igreja de Colossos como deve ser uma pessoa que tem a sua identidade em Cristo, né? São instruções para um viver santo, um viver separado, de como uma pessoa deve portar-se. E ali ele vai falar sobre como o marido deve portar-se, a esposa, os filhos. São instruções para a nossa vida, um manual de instruções muito lindo em Colossenses. Como toda a palavra de Deus, ela vem para confrontar a nossa vida, o nosso dia a dia. E aqui está falando que, como somos o povo escolhido de Deus, nós devemos nos portar como tal. Porque nós somos o povo santo. Então, nós temos que nos revestir de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, que são os frutos do Espírito. E é muito difícil isso, né, pessoal? Então, quando nós nos decidimos, quando nós nos posicionamos em Cristo, Cristo começa a trabalhar na nossa vida todos os dias. É um dia de cada vez, né? O pessoal que vai lá nos Alcoólicos Anônimos, quem trabalha com essas pessoas, lá tem uma frase que diz, um dia de cada vez, só por hoje eu não bebi, só por hoje eu não tomei o primeiro gole. E às vezes na nossa vida cristã nós também precisamos nos posicionar dessa maneira. Hoje eu decido amar. Hoje a nossa reflexão é sobre o perdão. E é algo assim que muitas pessoas elas não conseguem fazer na sua vida. E o nosso mundo ele está doente porque muitas pessoas quem não consegue perdoar, queridos, ela sofre com isso porque o perdão é algo que vem de Deus para o nosso coração. Então nós precisamos nos posicionar em Deus, entender que nós somos aquilo que eu falei no primeiro dia, nação santa, o povo exclusivo de Deus. Quando nós entendemos isso, nós começamos a viver de uma maneira diferente. E o perdão, ele não é sobre dizer que não doeu. As pessoas não conseguem entender e mensurar a nossa dor, a dor de cada um. Então as pessoas acham assim, ó, se eu perdoar, é porque não doeu, porque não fez nada. Não, doeu muito, mas eu decido perdoar. Perdoar é sobre decidir que a dor não vai mais governar a sua vida. Quem governa a sua vida é Deus. Não vai ser mais aquilo porque fulano fez, porque fulano falou, porque fulano disse, porque aconteceu.
Não vai ser mais os traumas do passado que vão controlar a sua vida. As pessoas que se posicionam, elas têm uma mudança de vida. Porque muitas, e você conhece, talvez você esteja vivendo isso na sua vida, muitas pessoas carregam mágoas antigas como se fossem para se proteger. Você conhece alguém assim? Ou talvez você viva assim e você ainda não se deu conta que você vive com uma mágoa antiga, com algo que alguém fez para você como uma justificativa para se defender. Né? Para dizer assim, mas isso é porque houve aquilo. Né? Hoje eu vivo triste porque alguém fez isso. Hoje eu não quero mais isso porque aconteceu alguma coisa. Muitas pessoas pensam que ao manter essa ferida aberta, elas evitam ser machucadas novamente. Muitas pessoas vivem assim, se defendendo por alguma coisa que alguém fez ou algum acontecimento para tentar se defender. Então, se eu falar isso, não vão me fazer novamente. Então, você não perdoou e você vive frustrada. Pensando que ao manter essa falta de perdão, a gente vai estar livre de outras coisas ruins que venham acontecer para a nossa vida, nós estamos enganados. Né? Muitas pessoas fazem com que a sua vida viva numa prisão, porque quem não perdoa é ela que vive aprisionada, muito mais do que quem feriu. Porque às vezes a pessoa feriu e não tá nem aí para a tua vida, e você fica guardando aquela mágoa, né? Você fica revivendo essa situação repetidamente na tua vida. Tudo que acontece, você volta naquilo novamente. Você fica repetindo para você mesma, não, isso é por causa disso. E a tua mente, a nossa mente, queridos, ela tem um poder de viajar longe, de devagar. Por isso que os nossos pensamentos, eles têm que estar conectados, eles têm que estarem ligados aos pensamentos de Deus. E Jesus diz que os pensamentos que eles têm para nós são pensamentos de vida e não de morte. Mas quando nós, na nossa cabeça, no nosso subconsciente, ficamos repetindo sempre essa mesma situação, tentando nos defender com algo de ruim que aconteceu na nossa vida, nós não conseguimos ir para frente, porque nós alimentamos pensamentos que já deviam ser tirados. Nós criamos diálogos internos, nós conversamos com nós mesmos, às vezes, nós continuamos com aquela mágoa, com aquela tristeza, com aquela dor no nosso coração, e nós falamos sobre isso para nós mesmos. Nós ficamos dizendo para o nosso coração assim, nossa, mas aquela pessoa fez isso, mas aconteceu isso. E no outro dia você continua com isso e você não vive, porque você está presa em pensamentos, em sentimentos que não são nossos. Nós endurecemos o nosso coração e, sem perceber, nós estamos carregando pesos que não são mais nossos. Nós já falamos sobre isso essa semana. Não carregue peso que já não é mais teu. Se você se posicionou em Cristo, se você sabe qual é a tua identidade de Cristo, solta esses pesos. Lance perdão, decida perdoar, porque perdão é uma decisão nossa. É eu que decido colocar nas mãos de Deus, porque o perdão, ele vem de Deus. Então eu me posiciono por Cristo, eu preciso aprender a soltar algumas coisas na minha vida. Quantas pessoas carregam traumas da sua infância? Nós já falamos sobre isso. Mas não é isso que vai reger a tua vida, que vai governar a tua vida, né? Nosso coração vai endurecendo, e porque nós não entendemos que o perdão não é sobre dizer que não doeu, é sobre decidir que a dor não vai mais governar a nossa vida.
Então, doeu sim, sofremos sim, mas não é essa dor que vai governar o meu dia a dia. Não é isso que vai fazer com que eu fique parada no mundo, parada no tempo. Esses pesos que tu estás carregando já deveriam ter sido entregues no altar do Senhor. Nós precisamos entregar tudo para o Senhor. A palavra aqui é forte, porque diz assim, ó. Suportem uns aos outros. Não é fácil, queridos. Suportem-se uns aos outros. E perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Não adianta nós dizer que somos do Senhor se nós guardamos essas mágoas na nossa mente, no nosso coração, e estamos sempre falando sobre esse assunto. Acabou, perdoe, deixa a pessoa em paz e fique você em paz. Uma pessoa posicionada, ela entende que a maturidade espiritual da vida dela também se manifesta na capacidade de liberar perdão. Nós temos que amadurecer espiritualmente. Se nós dizemos que nós somos do Senhor, se nós entendemos que nós somos filhos de Deus, co-herdeiros em Cristo Jesus, se nós entendemos que Deus deu o seu único filho para morrer por mim, pelos meus pecados, e a palavra de Deus diz que ele levou sobre si todas as doenças, todos os nossos pecados. Ele pagou pelos meus pecados. Muitos ainda não entendem isso porque acham que Jesus morreu por causa do pecado daquele povo. Não, Jesus morreu por mim e por você. E é maravilhoso pensar que uma pessoa deu a vida por mim. E eu estou sofrendo porque estou aprisionada por algo que alguém fez e me magoou. A pessoa te magoou, ela fez. Você não vai conseguir voltar no passado, porque o tempo não volta. Então, isso aconteceu, não vai mudar o passado, gente. Nós temos que entender que isso não volta. O tempo não volta e as coisas não voltam, não vai acontecer. Isso não é um filme que você pode voltar lá no passado e fazer com que aconteça de uma maneira diferente. Não aconteceu. Então, essas coisas que acontecem na nossa vida, nós não podemos mudar, né? Mas nós podemos não deixar que essas coisas definam o nosso futuro. Você não pode apagar o passado. Você não pode apagar o que você fez de errado ou o que fizeram para você, que te magoaram, o que fizeram para você, que deixaram você lá embaixo. Porque senão nós vivemos, quem vive do passado vive depressiva, porque a depressão, ela é um excesso de passado. As pessoas que têm depressão, elas têm um excesso dessas coisas do passado. Ao contrário da ansiedade, que é um excesso de futuro, né? Pessoa ansiosa, ela quer saber o que vai acontecer. E nós temos que aprender a viver nos termos do Senhor Jesus. Nós temos que colocar a nossa vida em Jesus e confiar. Nós não podemos deixar que o passado, que aquilo que alguém fez na nossa vida, venha definir o nosso futuro. Mas nós precisamos decidir viver mais leves todos os dias. Nós temos que entender que o perdão ele não muda o passado, mas ele muda o rumo da sua alma. Ele muda aquilo que você quer para o seu futuro, junto com a tua família, no teu trabalho, mas principalmente na nossa paz com Deus. É fácil perdoar? Não. Se fosse, Jesus não precisava estar colocando em várias passagens da Bíblia isso para nós, né, queridos? Se fosse fácil, não precisava nem estar escrito aqui. Mas está escrito porque não é fácil perdoar. Mas nós, como povo escolhido de Deus,
santo e amado por Deus. Precisamos nos aprofundar na compaixão, na humildade, na bondade, na mansidão, na paciência, suportando uns aos outros. Não significa que você vai perdoar e você tem que carregar e andar com aquela pessoa que fez algo para você todos os dias. Mas significa que quando você olhar para aquela pessoa, você não vai mais ter o teu coração ferido, teu coração dolorido. Você vai olhar e vai com compaixão, com amor e com bondade e humildade para essa pessoa. Perdoem como Cristo nos perdoou. Porque você já imaginou, se Cristo não perdoasse todas as nossas falhas, em todo instante, onde nós estaríamos? Decida hoje por perdoar. Decida por viver uma vida leve, uma vida em amor, uma vida que realmente vale a pena viver. Não deixe que o passado e a falta de perdão fique na tua mente durante o dia de hoje. Pense naqueles erros, pense sim naquelas pessoas que você precisa perdoar nessa manhã. E coloque no altar do Senhor. Por nossa força, por nossas mãos, nós não conseguimos. Mas quando nós colocamos isso no altar do Senhor, há uma mudança. O nosso coração começa a mudar. Peça para o Senhor que renove a sua mente nesse dia. Mude tudo através do perdão. Entregue a Deus toda a mágoa que está guardada na tua vida. Peça para que Ele dê força para você perdoar de verdade e não apenas da boca para fora. Não adianta falar, eu te perdoo, se lá dentro, no nosso coração e na nossa mente, você não consegue fazer isso. Peça para que o Senhor liberte o teu coração de ressentimentos. Peça para que Ele te ensine a viver com leveza. Mas se posicione. Não deixe que a falta de perdão não possibilite você de viver uma vida plena em Cristo, uma vida feliz, uma vida abundante, porque Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Vamos orar. Querido Jesus, nós te louvamos nesta manhã, pela tua palavra que vem nos confrontar. Como é difícil, Jesus, muitas vezes liberar perdão. Mas nós nos posicionamos, Deus, na tua presença, entendendo a tua identidade sobre nossas vidas, entendendo quem nós somos, e nós somos teus filhos, o povo escolhido por ti, a nação santa, um povo exclusivo teu. E o mundo não tem poder, Senhor, sobre a vida de cada um de nós. Pai amado, que a tua graça seja derramada na vida de cada um. Mostra, Senhor Deus, aquilo que há em nós que não te agrada, Senhor. E quando não te agrada, Deus está machucando a nós mesmos. Ó Senhor, sonda os nossos corações. Faz com que aquilo que aconteceu no nosso passado, na nossa infância, faz com que aquilo que as pessoas fizeram, que magoaram a nossa vida, caiam por terra em nome de Jesus. Pai, somos pequenos, somos frágeis, somos fracos, cometemos pecados todos os dias, Senhor. Pai, que nós possamos liberar perdão para aqueles que nos magoaram, que nos entristeceram, para aquelas pessoas que talvez nem saibam que fizeram algo que nos deixaram tristes, mas que o nosso coração está aprisionado, Senhor, em algo que não vem de ti.
Pai, que nós possamos sair dessa prisão nesta manhã em nome de Jesus. Que os nossos corações, Senhor, sejam libertos pelo poder do Teu nome, Senhor Deus. Não porque nós oramos, mas porque Tu nos ama. Que o nosso dia seja leve, que a nossa vida seja leve. Nos ensina, Senhor Deus, a amar as pessoas como Tu nos ama. Nos ensina, Deus, sobre paciência, sobre humildade, sobre compaixão, sobre bondade todos os dias. Que através da Tua palavra, Senhor Deus, nós venhamos a mudar o rumo da nossa vida. Que as pessoas olhem para cada um e vejam a Tua face refletida. Que em nós e através de nós, Senhor Deus, o mundo seja melhor a cada dia. Que a Tua graça e o Teu amor derramado sobre a vida de cada um venha limpar corações nesse dia. Venha liberar perdão nesse dia. E venha viver um dia pleno de vida abundante em Ti, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, né? Bom dia para o pessoal que entrou mais tarde, a dona Sueli, o seu Sadi, bom dia Marli, bom dia para Raquel lá em Araraquara, seja bem-vinda Raquel, à nossa semana de oração. E amanhã, 6 horas da manhã, nós estaremos aqui novamente, com mais uma reflexão sobre a nossa identidade em Cristo. Quem somos em Cristo? Mas não esqueça, hoje é dia de perdoar. Não espere amanhã, não espere amanhã, nem depois, nem daqui a algum minuto, é agora. Esse é o tempo do Senhor Jesus. Se posicione em maturidade, se posicione na palavra do Senhor. Você é filho de Deus, nação santa, povo exclusivo dele. Que o seu dia seja abençoado em nome de Jesus. Até amanhã, pessoal.